Aristóteles tinha um entendimento sobre ética que não coincide rigorosamente com o nosso. Aristóteles acreditava que ética fosse uma reflexão sobre a vida como um todo. E até o fim da vida é possível dar a ela um encaminhamento nobre. Ora, o que a vida tem que ter para valer a pena, segundo Aristóteles? Aristóteles, que era biólogo, que era botânico, comparava a nossa vida à muda de uma planta. A planta, enquanto muda, é uma grande possibilidade de tornar-se uma grande árvore. E dependendo da vida que a planta levar, ela vai vingar. Ora, nós também nascemos muda, nascemos potência, nascemos com recursos naturais, talentos e habilidades. Aquilo que Aristóteles chamava de virtudes. E esses nossos recursos naturais poderão ser atualizados, transformados em performance, e assim, aos poucos, vamos nos tornando uma grande árvore. Vamos, portanto, buscando a excelência da nossa vida. Para Aristóteles, a ética está diretamente ligada a uma certa prática que se repete, como se a vida fora um treinamento mesmo, um aperfeiçoamento progressivo dos próprios talentos. A ideia de caráter é a ideia de repetição de comportamento digno. Aristóteles estava convencido de que quanto mais nós agirmos dignamente por costume, por hábito, mais teremos chance de ser excelentes. Não é bem essa a nossa proposta. Sabe por quê? Porque no fundo, Aristóteles entendia a ética como os personagens entendem a ginástica. Vá fazer ginástica todo dia no mesmo horário. Assim você nem pensa. Você acorda e já vai fazer. Você percebe que a ideia de caráter, a ideia de hábito e de costume, para Aristóteles, tem muito a ver com um comportamento digno que decorre de um hábito que dispensa articulação intelectiva o tempo inteiro. Ora, nós aqui temos em relação à ética um olhar um pouco diferente. Sabe por quê? Porque acreditamos mesmo que pode até ser arriscado. Talvez a dignidade por hábito seja mais garantida. Acreditamos que a ética depende mesmo dessa capacidade que é a nossa de pensar, deliberar, decidir e escolher a cada momento da nossa vida. Portanto, veja, Luzia, a nossa dignidade decorre da audácia, da coragem de enfrentar as dificuldades da decisão livre, procurando até mesmo não aceitar a habitualidade impensada, mas pelo contrário, enfrentar a deliberação diária em nome de um aperfeiçoamento progressivo da convivência. Porque se nos fiarmos no hábito, se nos fiarmos na cotidianidade, se nos fiarmos na repetição, teremos menos capacidade para subverter, para revolucionar, para fazer diferente e para encarar um mundo cada vez mais desafiador que condena nossos hábitos e nossos costumes a uma inadequação segundo a segundo. E aí é algo que eu acho que é forte, e eu não queria não palpitar sobre isso. A ideia de caráter, ela tem uma percepção etimológica que é aquilo que te marca. Em português lusitano ficaria mais claro, porque seria caráter, da onde vem característica, isto é, aquilo que te marca, aquilo que dá a tua identidade, aquilo que fica em você é resignado no sentido de algo que está estruturante. Nesta hora, acho que caráter e ética estão ligados a uma coisa decisiva. Aquilo que é tua característica, isto é, o teu modo de ser,
tem valores e princípios que o levam a uma ação. E essa ação, como lembrou o Clóvis agora, resulta de uma escolha, de uma decisão. Diferentemente de Aristóteles, não é uma característica que já está pronta desde sempre e que você só atualiza. É uma potência que vira ato. É uma virtude que se torna real. É uma escolha no caminho. E por isso, o caráter, ele é uma construção. Ele não é um fato de nascimento que vai contigo até o teu final. Portanto, caráter também é escolha. Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. Um jornalista veio com o microfone e disse assim: "Por que você fez o que fez?" E o menino espanhol disse: "Fiz o quê?" Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: "Mas por que o senhor fez isso?" Ele disse: "Isso o quê?" Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu: "O senhor deixou ele ganhar?" Ele disse: "Eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar." Mas ele falou: "Então, mas ele estava distraído." Ele disse: "Então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo, quieto, sem câmeras?" Aliás, ele disse uma coisa mais interessante: se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse: se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Pode parecer romântico, mas a vergonha, ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia: tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que ele não está falando contra sigilo e privacidade. Ele está dizendo, tudo que não puder contar como fez. Porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar com vergonha de ter feito, então nem faça. Nesta hora, eu citei várias vezes algumas religiões. Me lembro, talvez, daquela que para mim é a mais forte expressão ética que já vi, que aparece numa das cartas do apóstolo Paulo dos cristãos. Está lá no capítulo 6, versículo 12. O apóstolo dos cristãos escreveu: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha história, o que mancha a minha trajetória, o que agride a minha comunidade, o que envergonha a mim mesmo, o que entristece minha mãe.